Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje o tema que nós vamos estudar é, como a Marlene já anunciou, em nome de Jesus, levanta-te, caminha e anda. Essa passagem se encontra no Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo de 1 a 8, que eu vou ler aqui para vocês, tá bem? Pedro e João subiu ao templo para orar, para a oração das 3 da tarde. Ora, havia um homem paralítico de nascença que diariamente era carregado até o templo, onde o deixavam junto à porta, que tinha o nome de Abela, para pedir esmola às pessoas que entravam. Este homem viu Pedro e João quando iam entrando no templo. Ele lhes pediu uma esmola. Mas Pedro, assim como João, fixou nele o olhar e lhe disse: olha para nós. Ele ficou olhando atentamente para eles, na esperança de receber alguma coisa. Então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, põe-te de pé a caminhar. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a se levantar. Instantaneamente os seus pés e tornozelos ficaram firmes. Num salto, ficou de pé. Começou a andar. E, em companhia deles, entrou no templo, caminhando, pulando de alegria e louvando a Deus. Tá bom? Vamos levantar aqui o cenário da passagem, Vamos montar o quadro. Era um homem e que, como diz lá o texto do capítulo 4, versículo 22, tinha mais de 40 anos. Esse homem era paralítico. Então vamos anotar isso. Era um paralítico de nascença. Paralítico de nascença, com mais de 40 anos. Tá? Pedro e João subiam ao templo. Então tá, Pedro e João subiam ao templo. Para quê? Para fazer a oração das 3 da tarde. Esse homem, então, que ficava ali no templo, ele constantemente, ele era carregado para o templo, ficava lá a pedir esmola, e o local que ele ficava mais precisamente era a Porta Bela. Era o nome do local em que ele ficava no templo, a Porta Bela. Pedro subia com João para a oração das 3 da tarde, quando esse homem, então, resolve fazer um pedido. Ele ficava ali pedindo esmola. Conforme que eles passaram, eles pediram, então. Ele pediu uma esmola. Pedro fixou o olhar nele, como também João. E Pedro, então, tomando a palavra, disse: olha para nós. Ele olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, caminha. Põe-te de pé, caminha. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar. Ele ficou com o tornozelo e com os pés firmes, ficou de pé, deu um salto, começou a caminhar. Entrou no templo
caminhando em companhia de Pedro e João. Pulava de alegria e louvava a Deus. Essa é a passagem. Tá bem? Vamos fazer alguns questionamentos. Esse homem era cego de nascença há mais de 40 anos. Ele era carregado para o templo e lá ele ficava a pedir esmolas. Ora, mas ali precisamente várias e várias vezes Jesus passou. Jesus pregava ali. Será que ele não viu Jesus? Não pediu a Jesus? Por que Jesus não o curou? Esse era, aí você diz que não era o momento dele. Você que está dizendo isso. Só que na passagem evangélica nós não temos esse registro lá do evangelho, na vida de Jesus. Mas ela coloca uma passagem, uma ideia muito interessante. Não era a época dele. Que época era? Que época que isso poderia acontecer? Vamos ver aqui. Ele era um paralítico de nascença, diz aqui o texto, com mais de 40 anos. Então nós já estamos aí num simbolismo interessante, porque 40 anos, né? O 4 nós já falamos que é o número da personalidade humana. 0 depois do número quer dizer muito. Então é uma personalidade já que reencarnou muito, já experiente. Também podemos imaginar que o 40 foi os 40 anos que o povo passou, judeu, andando pelo deserto para chegar à terra prometida. Eles ficaram 40 anos peregrinando até encontrar a paz na terra prometida. Então ele passou esses 40 anos que o povo judeu passou em expiação, ou nas muitas encarnações. Chegou então o momento dele de terminar a expiação, que nem o povo judeu que expiou os 40 anos no deserto. Chegou esse momento. E que momento era? Diz a passagem que era a hora da oração, da terceira hora da tarde, a oração das 3 da tarde. O judeu não fala isso, das 3 da tarde, isso é uma linguagem nossa, é um problema de tradução. Lá no texto estava, e eles foram orar na hora 9. Porque lembra que nós falamos que o dia começava às 6 da tarde, terminava às 6 da noite? Então às 6 da noite era a 12ª hora. A 11ª era às 11 horas, ou perdão, era às 5 da tarde, às 17 horas. Jesus morreu a hora 9. A hora 9 é às 15 horas. Tá claro? Então às 15 da tarde, ou perdão, 15 só pode ser da tarde, às 15 horas, ou como fala o judeu, a hora 9. Então como é que está lá no texto? A hora 9. Chegou a hora 9. Ora, nós já estudamos aqui também a carta número 9 do tarô, que aparece um ser de idade, um ser amadurecido, de barba, que mostra já experiência, uma lanterna na mão, ou um sujeito que já está na hora de assumir o quê? A sua iluminação. É a carta do iluminado. Então chegou a hora desse homem ser iluminado. Já purgou a sua expiação. Como é que era o passado dele? Qual é a história? O histórico deste homem. Ele era um homem que vivia carregado, vivia pedindo coisas, vivia na portabella. Ele era um paralítico de nascença. Desde que ele nasceu, ele não caminhava. Ele era carregado, vivia a pedir a portabella. Vamos imaginar que ele seja um paralítico mesmo, de doença física. Chegou a hora do fim do karma neste homem. Pedro curou ele, e ele então ficou curado. Terminaria a nossa palestra aqui e íamos embora. Cura acontece toda hora. Com Fritz, o Dr. Fritz, com uma porção de outros médios. Terminaria a palestra aqui. O máximo que nós poderíamos falar quais são os métodos usados de cura, como que se usa os fluidos. Mas por que o tema persistiu? Qual é a ideia espiritual que está por trás disso? Então, sem negar que havia um paralítico lá na época, e que esse paralítico realmente não caminhava, e que Pedro foi lá e curou ele, e ele andou fisicamente, sem questionar isso como um ponto de verdade, o que vale é o que foi registrado. E o que foi registrado para nós é que pode-se tirar muitas e muitas coisas, além da letra.
Podemos então deixar a letra e a situação histórica e ver a beleza do simbolismo dessa passagem. Aliás, quero dizer para vocês, uma das passagens mais lindas e mais belas com relação à evolução nas Escrituras. Acompanhe aqui o caso. Repare que soou a hora para este homem. Ele cumpriu seu cargo, chegou a hora da sua iluminação. Pedro e João estavam elevados, porque subiam ao templo, subiam a elevar a sua vibração. Estavam então em estado de inspiração, em estado de intuição, em estado de elevação espiritual. Eram verdadeiros guias, mentores, que se aproximaram daquele homem para realizar a transformação daquela alma. Tá certo? Soou a hora dele, a hora da sua iluminação. É a hora nona, a hora da iluminação. Como é que era o histórico desse homem? O passado dele. Como era o passado desse homem? Ele era um homem que vivia paralítico, quer dizer, desde que nasceu, ele por si mesmo não caminhava, ele era carregado pelos outros, vivia a pedir e vivia na porta bela. Ou em outras palavras, era um homem que ele por si mesmo não fazia esforço nenhum. Ele não suava a camisa, ele não trabalhava, ele era carregado, ele vivia às custas do trabalho dos outros. Tá certo? Os outros é que trabalhavam para ele. Qual era a sua atitude? Vivia pedindo, vivia às custas dos outros, não vivia através do seu próprio esforço. Vivia na porta bela, só aproveitando as belezas da vida. Essa é a imagem. Só estava preocupado em ganhar, só estava preocupado com a sua vida. Desde que nasceu, ele era paralítico. Desde que nasceu, ele não agia, não trabalhava, não realizava nada. Então esqueçam a ideia do paralítico físico e vamos imaginar uma pessoa que desde que nasceu vive às custas dos outros. Imagina um filhinho de papai, uma pessoa que recebe herança, uma pessoa que não suja a camisa, que só vive espertamente, por exemplo, só em cima do ganho dos outros, explorando a mão de obra dos outros, explorando o trabalho dos outros, explorando no mercado financeiro, explorando de todas as maneiras. Vive de maneira folgada, sem gastar a sua energia, às custas do esforço dos outros. Quanta gente vive assim? Tá certo? E não quer saber de nada de coisa espiritual, não quer saber de nada de esforço físico, não quer saber de nada de esforço intelectual. Os outros fazem tudo para ele, ele explora os outros. Chegou a hora dele, tá certo? E esses guias chegam para definitivamente vencer o processo, mudar o processo, transformá-lo. Há muito tempo que ele caminhava, ou melhor, que ele agia assim, que era assim a sua postura. Agora a vida resolveu dar um basta. E nesse basta, ele tinha duas possibilidades. Ou aprender com a dor, ou aprender com as grandes orientações que os guias espirituais têm para trazer, que os iluminados têm para trazer. A vida antes nos instrui. Você pode ir pela instrução ou pode ir aumentando mais a sua dor. No caso, como já diz aí, que ele já há mais de 40 anos estava nesse processo, tá certo? Chegou ao fim da situação para ele. Era necessário agora ele entrar na Terra Prometida. Para ele entrar na Terra Prometida, ele teria que ter uma mudança de atitude. Vamos ver então qual é essa mudança de atitude. Vamos acompanhar passo a passo a conversa de Pedro com ele. Tá bem? Pedro vinha subindo então nessa hora em toda especial. Se aproximou dele. A atitude, a mesma atitude do passado. Pediu. Mesma atitude. Tá bem? E é sempre assim, mesmo quando a gente vê os luminosos espirituais. Dois seres, Pedro e João, iluminados, subindo para o templo, elevados espiritualmente, inspirados, se aproximam dele.
psicologia é a mesma. Pediu. Igualzinho se a gente visse Francisco de Assis agora, se ele aparecesse para nós. Antes de pedir alguma coisa em termos espiritual, nós íamos pedir pelo nosso emprego, íamos pedir um dinheirinho, uma vida fácil, um carrinho novo, querendo que até esses seres continuem te carregando. Você vive explorando eles. É igualzinho quando as pessoas vêm nos centros espíritas, principalmente nos centros espíritas de Umbanda. Já notaram? O qual merece todo o nosso respeito. A maior parte das pessoas vão lá pedir aos pretos velhos: me dá isso, me dá aquilo outro. E quando eles chegam, ajuda um pretinho, ajuda um sofredor, e aí o preto velho já está obsidiado, já não interessa mais, tá certo? Igualzinho quando a pessoa vem para cá, quase sempre vem com a dor e vem para pedir: Harrison, aqui, eu estou batendo aqui porque eu quero iluminação, eu estou batendo aqui porque eu quero compreender melhor a vida, para crescer espiritualmente, ser uma nova criatura. Conta-se no dedo, quase sempre as pessoas vieram por carência, com muita necessidade, e vieram aqui para pedir. E essa foi a mesma atitude diante daqueles guias espirituais, iluminados, mesmo encarnados. Muitas vezes os seres missionários vêm até nós encarnados para nos libertar. Concorda? Atitude dele, pedir. Diz a passagem que Pedro olhou para ele, olhou fixamente colocou o olhar nele. Olha, essa ideia de colocar o olhar fixamente na pessoa dá uma ideia de fazer o quê? Uma radiografia dela. Eles olharam, viram aura, viram o passado, estudaram aquela personalidade. Isso é um estudo da personalidade humana. Olharam para aquela personalidade e viram que aquela personalidade estava na hora da iluminação. Era a hora nona. Era a hora dele para ficar iluminado, ter uma nova atitude, um novo comportamento na vida. Ele já tinha pago um karma, 40 anos, um grande período já havia passado assim, vivendo as custas dos outros. Agora era necessário uma nova atitude. Olhou para ele, fizeram o quê? Uma análise da personalidade. Fizeram uma radiografia daquela alma. E veio a instrução. A instrução é: olha para nós. Que coisa bonita. Só até aí já o ensino bastava. Só aí já poderíamos dizer que é uma das passagens mais bonitas dessa passagem espiritual. Pedro olhou fixamente, radiografou aquela alma, viu as condições daquela alma, viu que ela estava na hora da transformação. Olha para ela e diz assim: olha para nós. E nós interpretamos rapidamente que era para ele olhar com os olhos físicos, para ver Pedro e João. É mais que isso. É olha para nós no sentido, olha para o nosso exemplo, olha para nossas atitudes, olha o que nós estamos fazendo, aprenda conosco. Veja, não é assim que às vezes a gente fala para as pessoas, quando a gente quer dar um conselho: olha a sua mãe como é que ela faz, olha o seu pai como é que ela faz, olha aquela pessoa como ela faz. Olha aquela pessoa, não é olhar fisicamente, preste atenção nas atitudes dela, no comportamento dela, como ela age. Ela pode ser um modelo para você, um guia para você. Pedro estava se colocando como modelo, bem como João. Pedro então toma a palavra e diz: olha para nós, vê como é que a gente age. Nós não vivemos carregados pelos outros, às custas dos outros, explorando os outros. Nós trabalhamos e trabalhamos para Jesus. Olha para nós, somos exemplo. Somos pastores, trabalhamos para Jesus. Servimos, temos um ideal, somos teu guia. E o objetivo da gente ter um guia não é para o guia nos ajudar. O objetivo da gente ter um guia, antes de tudo, é fazer o que o guia faz. Esse é o guia. Por isso que ele é um guia, um modelo, para a gente fazendo igual, crescer. Então diz Pedro: olha para nós. Diz a passagem que o homem olhou atentamente. Olhou atentamente. Continua um ensinamento muito bonito, né? Ele não simplesmente olhou, ele olhou com muita atenção.
sério? Olhou com muita atenção. Como Pedro radiografou a personalidade dele, ele também radiografou Pedro. Radiografou João. É lógico, dentro da limitação dele. Não numa radiografia tão profunda como Pedro e João fizeram dele. Mas dentro da medida do possível, ele também radiografou a situação. E esperava receber algo. Não sabia o quê, mas sabia que aquelas personagens tinham algo para dar para ele. É muito interessante que, como a sua atitude era de pedir antes, ele também continuava esperando receber algo, achando que o plano espiritual pode te dar algo, não às vezes na forma de bem material, mas um algo de outra forma. É sempre essa ideia de receber. Nunca a pessoa tem uma ideia de fazer o contrário. Não está mais na hora de eu receber, agora está na hora de eu dar, está na hora de eu agir. São poucos aqueles que têm atitudes assim. Quantas pessoas vêm ao centro espírita, vêm para pedir, e quando eles falam, olha, já não está mais na hora de pedir, você pode dar, e ele diz, eu dar o que eu não tenho condições, ou então dá da forma mais fácil. Mete a mão no bolso, dá uma colaboração, compra 1 quilo de um alimento, compra isso, compra aquilo. Raros são aqueles que dão de si, colocam a mão na massa, ajudam na oratória, ajudam no trabalho da casa espírita, ajudam na administração, ajudam na desobsessão, ajudam no passe, dá de si, que é um trabalho muito maior, não que o outro não seja importante, mas é um trabalho muito maior, de muito mais valor do que simplesmente dar uma moeda. Porque quase sempre nós damos daquilo que nos sobra, diferente da viúva, que deu daquilo que estava faltando à régua. Então a ideia nossa, mesmo em termos espirituais, é continuar pedindo. Ele esperava receber alguma coisa, não sabia como, o quê. E Pedro então disse para ele, olha, eu não tenho ouro nem prata. Ou melhor, eu não tenho nem talento nem dracma, que eram as moedas de ouro e a moeda de prata. Então eu não tenho ouro nem prata, quer dizer, eu não tenho bens materiais, eu não tenho nem moeda de ouro, nem moeda de prata. Eu não tenho nada disso para te dar. Então não espera receber isso de nós, porque isso nós não vamos te dar. O que eu tenho, te dou. Não tenho ouro nem prata, mas eu tenho alguma coisa. E isso que eu tenho, eu te dou. Repare quando Pedro fala aqui, ó, olha para nós, veja a nossa atitude, veja como é o nosso comportamento, veja como é a nossa vida. Vem a lição. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho alguma coisa. O que eu tenho, eu te dou. E sirva isso de lição para você. Você poderá ter ouro e prata, poderá ter e poderá não ter, mas isso que você tem deve ser um instrumento para servir, para ajudar, para colaborar. Isso é muito importante. Quantas pessoas chegam e dizem assim, mas como eu vou ajudar? Eu não tenho condições, eu sou pobre. Pedro também era, João também era. Eu não tenho ouro nem prata, mas todos nós temos alguma coisa para dar. Não tem ninguém que não tenha nada para dar. Há algo que nós temos. E olha o que Pedro diz. Tenho algo, e esse algo que eu tenho eu te dou. Começa ele então a dizer o que ele tem e o que ele pode dar. Em nome de Jesus. Então parece que ele tem uma coisa. Isso que ele tem é muito importante. É o nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que ele tem é a capacidade de usufruir do nome de Jesus. E nós já tivemos uma palestra aqui com relação ao nome de Jesus. Tá? Eu não vou me aprofundar agora hoje. Nós já
fizemos essa palestra aqui. Vamos apenas recordar rapidamente em simples, sem demonstrar. Nome de Jesus. O nome Jesus é o mesmo nome para Jeová, só que tem a letra X no meio. E o nome Jeová quer dizer um ser em equilíbrio, que se renova, que se cria. Jesus é um ser em equilíbrio que tem dentro de si o Chi. E o Chi quer dizer fogo. E fogo nós interpretamos como sendo o amor. Jesus é um ser em perfeito equilíbrio que ama profundamente. Isso que quer dizer? Ele tem este nome. Nome quer dizer, a palavra nome, a manifestação externa da essência interna. Ele tem a essência de Jesus, ele tem a substância de Jesus, ele tem a vibração de Jesus. E essa vibração nós já mostramos. Jesus quer dizer um ser em equilíbrio que tem fogo, um ser em equilíbrio que ama. Ele tem essa substância crística do amor. É isso que Pedro possuía. O que Pedro possuía? Eu tenho o amor de Jesus. O mesmo amor que Jesus manifestava. Eu tenho esse amor. Ora, é bem natural. Lembra? Não resta a menor dúvida. E Jesus o convidou. Pedro, eu quero te convidar para pescador de almas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. É muito interessante. Para apacentar as ovelhas, para alimentar as ovelhas, para consolar corações, precisa amar Jesus. E Pedro amava. E Pedro então fala para Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então esse amor de Jesus para com Pedro o unia Jesus. E era nesta união, neste amor que ele possuía, que é a essência de Jesus, que é o amor de Jesus. Era isso que ele possuía. Então a cura aqui, meus amigos, não foi por ordem mediúnica, daquela coisa do ectoplasma que sai, sem negar que Pedro poderia ter isso. A força é uma outra, não foi através de mediunidade, de efeitos físicos que houve esse processo de transformação. Foi a força do amor que Pedro possuía. Isso está claro? Então veja, nem sempre é necessário a técnica da mediunidade, que merece todo o nosso respeito, principalmente a mediunidade de efeitos físicos. Aqui havia alguma coisa que transcendia essa mediunidade, que tantos e tantos médiuns realizam e que merece todo o nosso respeito. Mas qual é a distância desse mundo de médiuns de efeitos físicos que curam com relação a Pedro? A diferença que eles têm é ectoplasma, mediunidade de efeitos físicos, e por causa disso eles curam e merecem o nosso respeito. Pedro também cura, só que ele atinge uma coisa muito mais profunda. Ele faz uma cura direto na alma e não na parte física. Ele tem alguma coisa, um dom muito maior do que a mediunidade física. Ele tem o amor de Jesus, a vibração cristônica, a vibração do Mestre, porque ele o amava. Então, o nome de Jesus, continua ele aqui, caminha. Essa é uma passagem muito bonita, né? Em nome de Jesus, por essa vibração que eu tenho, por esse amor que Pedro fez, foi uma injeção de amor nesse homem. Sabe? É que ele chegou lá, ó, pegou uma agulha, ó, deu uma injeção no cara de amor. Atingiu o coração do sujeito. Deu uma injeção de ânimo. E o recado é esse: deixa de ser paralítico, deixa de ser carregado. O que você precisa fazer é caminhar. Tá certo? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Esse caminhar não é isso, ó. Tá bom? Não é esse caminhar. É começar a agir. Comece a trabalhar. Comece a realizar. Olha para nós. Como nós fazemos? Faça também. Caminhe como a gente caminha. Tá certo? Haja como eu estou agindo. Siga o meu exemplo. Mas você
cuidando de você. Repare que eu não tenho ouro nem prata, eu tenho esse amor de Jesus. Tenha também ele, faça alguma coisa. Não diga que você não tem nada, você pode fazer alguma coisa, faça. Pois não. Só para o Pedro também tinha aquilo que a gente já falou numa outra palestra, o poder, a força na palavra. Aquela questão da neurolinguística que você falou. Sim, não resta a menor dúvida. Mas essa força que ele possuía na palavra era a consequência do amor que eu tenho em Jesus. Porque eu posso ter força na palavra para arrastá-los para o mal. Adolfo Hitler tinha uma força na palavra. Como tantos políticos na televisão, eu faço, eu aconteço, e a gente vota nele e cai na conversa. Só que Pedro tinha essa força da palavra, só que essa força da palavra era empacotada, era cheia de amor, do amor crístico. Tá? Então vamos lá, caminha. Só que veja, um sujeito que nunca caminhou com os próprios pés, que nunca agiu sozinho, como vai começar a fazer isso? Precisa de um empurrãozinho, precisa de uma ajuda. Tá claro? Imagina você vem para casa espírita e eu noto que você tem mediunidade, eu não chego para você e digo assim, vai lá para a sessão mediúnica, recebe o guia e manda abraço, começa a trabalhar. Não é assim, tá certo? Ele vai ter a oportunidade de vir à palestra, de estudar, de ser orientado. Vamos passar orientação para ele, vamos dar uma mãozinha, uma ajuda. Ele vai lá para a palestra, para a reunião de desobsessão, vai ter algumas inseguranças, nós vamos dar o apoio, vamos ajudá-lo. Aí só depois que ele vai por si mesmo realizar a sua obra. Mas antes ele precisa da ajuda, da colaboração. Repare que nessa ajuda não é que nós vamos fazer por ele. Você está assistindo uma palestra, eu estou te contando, mas se você não realizar, não adianta nada. Estou dando uma ajudinha. Um outro vai dar uma ajuda ali, o outro vai dar uma ajuda lá, o outro te oferece um livro, o outro te dá uma orientação, mas você tem que colocar a mão na massa. O trabalho é seu, nós estamos dando uma ajuda para você assumir inteiramente com a sua responsabilidade, através do crivo da sua razão, da sua boa vontade, do seu trabalho. Então começa a ajuda de Pedro e ele diz assim, segurando-o. Então começou a primeira ajuda, né? O sujeito não caminhava, tem que começar. Então, caminha, eu te seguro. Como que eu te seguro? Diz a passagem, pela mão direita. Nós já estudamos aqui também a mão direita. Não? Se não estudamos, vamos fazê-lo agora. Mão direita. Lembro de uma passagem do Evangelho em que Jesus diz assim, não saiba a vossa mão direita, não saiba a mão esquerda, o que fez a direita. Então acompanhe a frase de Jesus, ó, não saiba a mão esquerda, o que fez a direita. A direita é a do fazer, a esquerda simboliza o saber. Não saiba a mão esquerda, o que fez a direita. Então a esquerda simboliza o saber. A direita significa ação. Esse homem era de ação? Não. Então Pedro segurou por aonde? Pela mão direita. A mão do trabalho, a mão do fazer. Você precisa fazer alguma coisa. Aquela mãozinha que era assim, ó, e só queria para ele, o venha a nós o vosso reino, tudo dos outros nada. Pedro segurou pela sua, vem, eu vou te dar uma mão. O cara estava dizendo assim como se fosse, eu não consigo fazer caridade, não dá para mim não. E o cara falou assim, não, vem, você consegue, vem, olha, você vai conseguir fazer a caridade, vem, nós vamos te ajudar. É isso que segurar pela mão direita quer dizer isso, te incentivar a fazer a caridade. E o sujeito diz, mas eu não tenho condições. Nós também não tínhamos ouro nem prata, mas nós temos o amor de Jesus. Também você pode amar, você pode falar uma palavra de consolo. Você não tem condições? Vá à casa. Começa a ler, mas eu não consigo falar em público. Começa a ler um livro. Você não consegue, mas pode fazer uma visita a uma casa, ler uma página do Evangelho, orientar como se faz um culto do lar, pode dar um passe, você pode fazer uma opção de coisa. Começa a fazer, vem, que você consegue. Segurou pela mão direita, pela ação, pelo trabalho. Continuando aqui, ele diz assim, e ajudou
a levantar. Igualzinho no exemplo que eu estava fazendo aqui, ela está sentada, eu disse, não, vem, ajudando o camarada a levantar. Levantar quer dizer o quê? Não vou falar não. Se erguer, subir, se elevar, começar, evoluir. Levantar o que é? É isso aí que vocês falaram? Progredir. Não é? Mas olha só, o sujeito ele não estava meio temeroso? Ele não teve de segurar ele pela mão direita, incentivar ele a fazer a caridade? É animar o sujeito, levantar o ânimo dele, levantar a moral, dizer para ele, você tem condições. Aí o cara diz, não, mas eu não tenho. Tem sim, você é filho de Deus. O Espírito de Deus está dentro de você. Deus pode te ajudar. Os espíritos amigos não nos deixam nunca. Diz Paulo de Tarso, nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Os guias espirituais estão desse lado, estão do seu lado. Quando você entra aqui na casa, eles ficam do lado de você. Eles ficam loucos esperando alguém que ajuda. A maior parte de gente que vem aqui é pedir. A maior parte vem para pedir. Quando chega um aqui, mesmo malzinho, muito fraquinho, mas diz, eu quero ajudar, imagina que eles não pegam esse sujeito. Entenderam não? Vamos supor, a Marlene, ela se predispôs a fazer um trabalho espiritual aqui nessa casa. Quando ela pensou, eles já agarraram ela. Porque é tão pouca gente que pensa nisso, que quando o cara pensa fazer um bem escrudo pro sujeito, pula em cima, e ela agora quer sair, é ruim de sair, cai em cima e não larga. Entenderam? Vejam bem, nós somos perseguidos por Jesus. Jesus nos persegue. Quando ele diz, eu ficarei convosco até o fim dos tempos, isso é uma situação que para quem não quer está frito. Nós estamos fritos. Jesus quer a gente. E ele é um camarada ali, ó. Mulher do Pior, ele fica em cima, ele quer a gente. Só que tem gente que não quer nada. Aí ele não pode fazer nada. O sujeito não quer estar com a mente em outra direção, ele não pode fazer nada, a não ser abençoado e mandou. Mas quando um sujeito, por mais fraquinho que ele seja, ele já tem a boa vontade de querer ajudar, puxa, entenderam isso então? É a pequena vontade de querer ajudar. Ninguém está mandando que a gente aqui seja, repare na parábola, ninguém está mandando a gente ser Pedro, ninguém está mandando a gente ser Jesus, o Mahatma Gandhi, um Francisco de Assis, mas olha para esses caras, olha o que eles fazem, vai e começa a fazer também. Ah, mas eu não consigo, vem, eu te seguro, tá, eu te seguro. Te ajuda a levantar a tua moral. Agora eu não posso levantar, pegar a tua mão, botar no bolso, pegar uma moeda, fazer você entregar alguém, abrir o livro, ler para aí não dá. O que eu posso é te dar essa injeção de ânimo, levantar o teu moral, dizer que é possível. Ah, mas tem gente que diz assim, eu não consigo ler, me dá uma dor de cabeça, o cara é preguiçoso mesmo. Mas ele vem com essa ideia de me dar uma dor de cabeça, dá nada. Ele está acostumado a ler, deve dar trabalho para ler não entende, tem que preparar, voltar, reler. Então a gente pode levantar a moral dele, mas quem disse que você precisa ler isso tudo? Começa lendo 3 perguntas do Livro dos Espíritos, na ordem. 3 não cansam os olhos, né? Que lê 50, agora vai doer a tua vista, então lê só 3, amanhã lê mais 3, só vai demorar um pouco mais, mas você vai conseguir, daqui 1 ano você já leu tudo. São 1019 perguntas, se você lê 3 por dia, 365 dias, você termina o livro em 1 ano, e 1 ano está muito bom, você conhecendo o Livro dos Espíritos, sem dor de cabeça, já pode fazer alguma coisa. Então eu posso levantar o teu moral te dando essas orientações, mais do que isso eu não posso fazer. Ler para você não dá, até posso ler, mas se você não comprar a ideia, não adianta nada. Tá certo? Então esse levantar é mais que isso, ajudou a levantar a moral dele, dizer que ele tem condições. Diz a passagem que ele ficou então com os pés e com o tornozelo, com os pés e com o tornozelo firmes. Esse é interessante. Quando o homem levantou, ele ficou com o pé e com o tornozelo firme. Porque tem muita gente que levanta assim. Tu já notou? Tem uns camaradas que são meio preguiçosos, tu chama ele para ajudar, o cara vai assim, eu mesmo, eu mesmo vou ajudar.
Pedro ajudou a levantar a moral dele, ele se envolveu. Ele levantou, ficou firme. Ou em outras palavras, comprou a ideia. Comprou a ideia, preciso ajudar, vou conseguir. Isso que é uma ideia psicológica. Ali que está a grande cura. Ali que é o momento principal. Ficou com os pés e com os tornozelos firmes. Isso mostra uma postura, isso é a postura da pessoa. Essa postura que se retrata na postura física, mas é antes de tudo uma postura psicológica. Você tem o seu caminhar firme e resoluto, ele é consequência de uma atitude psicológica. Eu tenho que ir, eu estou com pressa, estou na hora. Não é assim que você caminha? Quando você não tem muita pressa, está passeando, psicologicamente você vai assim, né? Tranquilo. Mas quando você está resoluto, tem pressa e deseja, você vai firme. Então, essa atitude física de ficar firme, com os pés firmes, com os tornozelos firmes, retrata uma atitude psicológica de autoconfiança. Eu confio, comprei a ideia, vou caminhar, vou agir, vou fazer alguma coisa. Tudo bem? Diz a passagem, então, que mal que ele ficou de pé, ele deu um salto. Coisa bonita, né? Olha que passagem bonita. Eu disse que o grande momento estava ali, ó. Ficou firme nos pés. Esse ficar firme nos pés é autoconfiança. Estou decidido a fazer. E quando você cria essa condição psicológica na tua cabeça, estou decidido a fazer, você dá um maior salto da tua vida. Você dá um salto, não assim fisicamente, mas é um salto evolutivo. Agora você está com uma outra psicologia, uma outra cabeça. Você não quer mais viver medindo às custas dos outros. Você quer viver realizando. Às vezes sem ouro nem prata, mas vivendo com aquilo que você tem, que é com a sua boa vontade, com o amor de Jesus, com a vibração de Jesus. Isso todos poderemos ter. Todos devemos ter, todos temos a condição de ter. Por isso que diz a passagem, ele deu um salto evolutivo, um salto comportamental. Agora ele era uma outra criatura. Já não era mais o mesmo, concorda ou não? Agora, continue antes. Deu um salto, ficou de pé. É uma passagem essa que eu queria que vocês anotassem na cabeça, porque aí está o nosso caminhar evolutivo. Essa é a nossa história. Esse homem que foi curado somos nós. E quantas vezes nós recebemos essa injeção de ânimo? A pessoa então compra a ideia, vem, dá esse salto e começa a ajudar. Vamos para a sopa, vamos distribuir isso, distribuir aquilo, começa a colaborar. De repente, a criatura some, desaparece, esmorece, desiste. Quantos que estavam aqui no Centro Espírita tão atuantes e nós não conhecemos mais? Aonde que eles estão? Nem deram a Deus, voltaram. Tá certo? Quantos que param às vezes o álcool? E aí merece todo o nosso carinho, estamos falando com todo carinho, porque sabemos o quanto é difícil. Param, começa um trabalho, tem ânimo, começa a largar o álcool e de repente deixa de ficar de caia outra vez. No torço, a mesma coisa. Na vida de prostituição, a mesma coisa. Porque nós temos um passado. E agora, quando você dá esse salto e começa a caminhar com os teus pés, vem a vida questionar. Vem o antissistema querer te arrastar para onde você estava. E vem o sistema querer te arrastar para um nível maior. Começa a luta dentro da alma. É a luta da besta contra o anjo. É o teu homem velho, o teu homem novo. O homem velho que já se transformou em instinto, porque há 40 anos, ou há muito tempo, que esse homem vivia às custas dos outros. Agora começa uma vida, uma nova psicologia, um novo salto. Ele começa a realizar. Isso é uma coisa nova. E aí a vida é muito econômica, a vida é muito imediatista. Você já tem toda uma experiência de viver às custas dos outros.
começa aquela vozinha dentro da alma: qual é? Para com isso, tá bancando bobo. No domingo tu ajudar em favela, tu ir de noite dar passe para idético. Pô, rapaz, você já trabalha, você tem a sua família, aí tá aí se virando, estudando um livro para fazer uma palestra, para aquela gente que tu nota que não quer aprender. Tem gente até que dorme na tua palestra. Para com isso. Vai ler uma outra coisa, vai ler um livro do teu trabalho, vai se preocupar com o seu trabalho. Aí começa aquele, sabe, é o anjo e o demônio dentro da gente. Não é aquele demônio não, aquele é fraquinho, é um muito pior, que é o teu homem velho, é a tua experiência passada, é o teu histórico passado, é o teu subconsciente que é muito forte, contra aquela atitude que ainda é uma semente fraquinha. Esse ficar de pé e dar um salto, é uma atitude nova na tua vida, ainda não virou experiência. Tá bem? Mas só que há a necessidade de persistir. Aí dizer Jesus: quem bate, quem procura, quem persiste. O caminho é íngreme, não é fácil. Não pensa que agora, entrando nesse caminho, a vida é mansa. Agora estou com Jesus, sou amigo dele, ele vai quebrar o meu galho. Olha para Pietro Baldi, como sofreu. Olhe para Chico Xavier, que também está com Jesus, e como sofre. Olha para Allan Kardec, que estava assim com o Espírito da Verdade, sofreu a beça. Olha para Rustem, que até hoje sofre, era assim com os evangelistas. E maior do que isso, olhe para Jesus, que era: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e foi para a cruz. Não é fácil. E você tem que fazer tudo e ficar de pé. Exato, esta nova luta, nessa nova atitude, tem que ficar de pé. E ele ficou de pé. E diz a passagem que ficou de pé e começou a caminhar. Bonito. Ele ficou de pé e começou a caminhar. Agora sim, começou a agir, começou a trabalhar, não desanimou. Mas vocês vão ver já já uma particularidade muito interessante. Ele está de pé, está caminhando, está agindo, começou a agir. Repare que está no início do processo, olha o verbo ali: começou. Ele não é um experiente como um Pedro, como um João evangelista. Ele é alguém que está começando esse trabalho. Tá bem? Continua aqui a passagem. Começou a caminhar. Entrou no templo com Pedro e João. Agora sim. Agora mostra uma coisa. Reparem no início da nossa caminhada. Começamos a caminhar. Estamos começando. O objetivo é ir para o templo. O templo não é aquele templo de pedra, mas é para as coisas espirituais, para realizar trabalhos espirituais, trabalhos do templo, trabalhos do bem, trabalhos de Jesus. Mas ele foi realizar esses trabalhos para Jesus com quem? Hein? Bacana. Foi realizar os trabalhos para Jesus, mas com Pedro e João, juntamente com quem? Com seus guias espirituais, com os missionários, para dar orientação. Então, como entra uma pessoa aqui para casa, fica de pé, se recupera do seu karma. Quantos vêm aqui e são carregados, chegam como trapos obsidiados, são até carregados por espíritos sofredores, se curam, ficam de pé, tão firmes, começam a caminhar. Mas do nosso lado, com a nossa ajuda, com a ajuda espiritual dos companheiros da casa, encarnados e desencarnados, ele começa o trabalho ali, vendo como um outro médium fazer, vendo como um doutrinador faz, vendo como se faz a orientação na casa espírita, vendo como se faz o passe. Ele observa nos outros e começa a trabalhar junto. Tá certo? Então entra no templo juntamente com eles, e diz a passagem: caminhando, sempre nessa condição de agindo, caminhando. Era a próxima passagem ali. Entra no templo caminhando. Então eu estou com eles, mas fazendo.
entra no templo, é que não deu para escrever ali. Acompanha o raciocínio. Entrou no templo, mas caminhando, em companhia deles, mas fazendo. Veja, eu estou na sua companhia, no trabalho mediúnico, não tenho experiência de trabalho mediúnico, então eu vou lá, estou na companhia do médium experiente, do doutrinador da casa experiente, mas já começando a fazer alguma coisa, já recebendo uma comunicaçãozinha, já lendo uma página de evangelho, já fazendo algum trabalho. Eu não estou ali só como um mero observador, não, já estou realizando alguma coisa, caminhando, fazendo. Diz a passagem então que ele faz isso pulando de alegria. Aí não dá mais para escrever ali, também não quero apagar não. Mas diz a passagem que ele começa o seu trabalho pulando de alegria. Não é que o homem ficava assim e rindo, não. Pulando de alegria é que ele estava trabalhando para Jesus, mas irradiando alegria. Ele era todo felicidade. Ele foi tomado por essa injeção que Pedro deu, pelo nome de Jesus, pelo amor de Jesus. Então ele fazia os seus primeiros trabalhos, sabe, completamente numa aura de emoção e de alegria. Quantos de nós conhecemos as pessoas assim, né? Que quando começam a trabalhar, começam com uma disposição. E não adianta você querer falar de outra coisa, que a mente dele só fica para aquilo. Para Jesus. Isso é mais fácil a gente entender quando a gente está apaixonado. Imagina quando aquela moça está apaixonada, né? Pelo rapaz. A cara ela fica assim, super feliz, tudo que ela faz, ela já viu mocinha quando está namorando, tudo rico, é uma alegria tremenda. E a mente dela é só aquilo. Não adianta você chegar, hoje tem prova na faculdade. O cara só está pensando no namorado, tudo é o namorado, a mente vive para aquilo, não é isso? O rapaz quando está apaixonado é a mesma coisa, fica ali, e naquela alegria, naquela felicidade, louco para estar junto, aceita até outras tarefas para poder ter oportunidade de estar junto. Vamos passar isso por causa de Jesus. Quando a gente começa a trabalhar nas coisas de Jesus, você está apaixonado por Ele, está começando esse trabalho, você também fica envolvido. Tem pessoas que ficam assim inebriadas quando começam as suas atividades nos centros espíritas, nas igrejas católicas, protestantes, seja lá onde que for. Tudo é novo, tudo é muito interessante. Eles pegam com uma garra aquela atividade, né? Devoram os livros, devoram os trabalhos, colaboram em tudo, ficam contagiados, contaminados por Jesus. Poderíamos dizer que é uma doença que a gente deve pegar, é uma virose boa para a alma. Somos contaminados por Jesus. Então ele fica pulando de alegria. E diz a passagem, pulando de alegria e louvando a Deus. Então não é louvando a Pedro, nem a João, nem ao seu outro guia, nem aquele encarnado que está te ajudando, nem a Jesus. É louvando a Deus. Porque essa sua transformação não foi eles que fizeram. Foi Pedro que fez. Jesus não nos cura. Pedro não nos cura. João não cura a gente. A Marlene não ajuda ninguém aqui na casa. Jesus não nos ajuda. Jesus, Pedro, Paulo, guardando uma distância tremenda da Marlene, tudo é servo inútil. Tudo serve inútil, que não estão fazendo mais do que a própria obrigação. Frase do Evangelho de Lucas. Ela é dolorosa. Ela é tão dolorosa que a gente nem sabe que está no Evangelho porque ela incomoda a gente. Mas é a frase de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 10. Depois de fazermos tudo aquilo que devemos fazer, mas é tudo mesmo, devemos dizer, somos servos inúteis, não fizemos mais do que a própria obrigação. É doloroso, porque a gente é vaidoso, a gente quer, poxa, né? Nem o próprio Jesus, essa transformação, esse salto, esse caminhar que esse homem deu, essa transformação não foi Pedro que fez. Pedro despertou, Pedro foi o canal externo. Jesus é o canal externo. Quem transforma mesmo é aquilo que está no coração desse homem. A transformação foi lá dentro na alma.
É aquilo que diz Santo Agostinho: Senhor, eu te procurava em todas as religiões, eu te procurava em todas as filosofias e não te conhecia. Mas que admirável contradição é essa, Senhor? Eu te buscava por todo lugar e não te encontrava, no entanto, tu dentro de mim eu não sabia. Como pode isso, Senhor? E o Senhor responde para ele através da intuição: Agostinho, eu estava sempre contigo, tu é que estava longe de mim. Então, quando Agostinho veio para perto de Deus que estava dentro dele, passou a ser o bispo de Hipona, o Santo Agostinho, o grande Agostinho. Mas não por ele, mas porque Deus falou através dele, porque ele abriu o coração. Deus quer agir em nós, quer nos transformar, quer nos ajudar a ficar em pé, firmes, a dar este grande salto e nos fazer caminhar na vida. Para isso nós temos apenas que abrir o coração. E abrir o coração começa aqui. Repare, tudo começou aqui, em levantar, ficar animado, ter a tal autoconfiança de que Deus está dentro de mim e que eu consigo. É aqui que ele assumiu essa autoconfiança. E aqui ele experimenta essa autoconfiança, ficando de pé e sabendo que é possível. Então, o levantar moralmente, o ter confiança, é que deu para ele a força necessária para ele agir. Tudo que a gente precisa é essa autoconfiança. E autoconfiança não é autoconfiança em você, mas é confiança no mais profundo de você, no seu eu verdadeiro, que é Deus. É tarefa individual. É uma confiança que nós devemos ter, não em nenhum personagem externo, não em nós mesmos, mas no nosso eu verdadeiro, que é em Deus. Não é em Deus que não está lá nem acolá, mas dentro do próprio homem. Ou, como diz Paulo, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então começa ali nesse levantar, e aí essa atitude de autoconfiança que permitiu ele ficar firme. E essa certeza de que poderia agir, que poderia caminhar, que poderia realizar no bem. Então ele ficou pulando de alegria, e pulando de alegria louvou a Deus, porque realmente quem agiu foi Deus. Deus agiu através de Pedro e João, e Deus agiu através dele, transformando, porque ele abriu o seu coração para Deus. É muito interessante quando Jesus fala assim: as obras que eu faço não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Ele era aberto. Então o caminhar, o agir de Jesus não era por ele mesmo, mas era o Pai que estava nele que agia. Por isso que as suas obras eram tão coerentes, tão perfeitas, e morredoras, eternas. Este homem então agora louvava a Deus, porque sabia que era Deus que o transformou, era Deus que se manifestava no seu coração e o transformou numa nova criatura, numa nova personalidade, num novo ser, numa nova alma, agora verdadeiramente um filho de Deus, num ser divino, num ser espiritual. Muita paz.